Uma vila exclusiva para estrangeiros no Rio de Janeiro atraiu investidores internacionais. 2 anos depois do anúncio do projeto, as vítimas descobriram que tinham sido enganadas por um homem misterioso que chegou a ser condenado à prisão perpétua por homicídio na Europa. Agora, o francês Pascal Trefangui é investigado em pelo menos 17 casos e pode ser expulso do país. Um projeto ecológico, sustentável, no meio da natureza. O futuro perfeito para o Raymond, ex-piloto do exército francês, de olho numa vida de belas paisagens aqui no Brasil. Fazia 10 anos que eu e minha esposa morávamos no Canadá, um país muito frio no inverno. Então a gente tinha o desejo de morar num lugar mais tropical, para curtir o verão num clima mais agradável. As promessas estavam neste documento, com projeções de um condomínio dos sonhos no Rio de Janeiro. Só que no terreno, onde as casas seriam construídas, nada nunca ficou pronto. Quando a gente chegou ao Brasil, a gente pensou que já ia encontrar uma estrutura comercial na região, com restaurantes. A gente pensou também que o terreno tinha sido de fato comprado, que nossa casa ficaria pronta em 2021 e que tudo ia funcionar. Mas a realidade é que hoje não existe nem o terreno, muito menos o condomínio. A Terra Prometida fica aqui em Guaratiba, um bairro da zona oeste do Rio, distante do centro e cercado por natureza. A ideia era reunir no condomínio moradores estrangeiros de países que falam francês. Muitos chegaram a vir ao Brasil para esperar a obra ficar pronta. É o caso da Muriel. Ela é assistente social e se juntou ao grupo atraída pela perspectiva de uma vida tranquila, numa pequena comunidade. Além de investir quase 50 mil euros no condomínio, o equivalente a 250 mil reais, ela e outras vítimas trabalharam com o idealizador do projeto, o francês Pascal Trefangui, em um dos restaurantes do empresário, enquanto esperavam a entrega das casas. Eu cheguei no dia 17 de fevereiro de 2021. O objetivo era juntar dinheiro ao mesmo tempo em que iam rendendo os investimentos dos outros franceses. Esse homem tem uma característica que, se fosse vista isoladamente, seria uma virtude. É uma pessoa extremamente inteligente. E ele criou uma fábula para seduzir os seus conterrâneos. Venham para um lugar, venham para o paraíso. Dá para falar em valores? Quanto que ele teria conseguido reunir desses franceses? Olha, é difícil estimar. Nas declarações, se você fizer um breve levantamento, dá mais de R$1 milhão que várias pessoas teriam investido nesses negócios com ele. Cansados de trabalhar e sem ver resultado, os franceses pediram para receber de volta a parte deles no investimento e decidiram investigar quem é Pascal Trefangui. Foi aí que eles descobriram que o empresário visionário escondia uma longa ficha policial, que começou a 9.000 quilômetros do Rio de Janeiro. O ano era 2010, quando o nome de Pascal surgiu no noticiário de Luxemburgo, na Europa, suspeito de um assassinato brutal. A vítima era o empresário Camille Colbert, com quem Pascal vivia um relacionamento desde 2007. Camille, que era 25 anos mais velho, decidiu adotar formalmente o namorado, para garantir que ele tivesse os direitos de um herdeiro. Só que o relacionamento acabou e Camille apareceu morto a golpes de machado dentro de casa. A investigação apontou Pascal Trefangui e o então novo namorado, Jeremy, como os mandantes. Um ano depois, os dois e ainda um terceiro homem apontado como assassino foram condenados à prisão perpétua. Mas depois de passarem 4 anos na cadeia, os 3 foram absolvidos pela Suprema Corte de Luxemburgo, por falta de provas. Logo depois, em 2015, Pascal conheceu um brasileiro na França, se casou com ele e veio para o Brasil. Na internet, criou um canal em francês para falar da vida no Brasil, de religião e natureza. E foi assim que conquistou interessados para o condomínio que nunca saiu do papel. Foi depois de cobrarem o dinheiro de volta que os investidores franceses descobriram o outro lado de Pascal. Segundo eles, violento e perigoso. Muriel foi ameaçada pelo empresário na porta de casa. Ele tinha um crachá do consulado francês e se apresentou ao porteiro querendo falar comigo. Ele foi agressivo e pelo interfone me disse: "Você queria meu perdão, mas eu não vou te perdoar, as consequências chegarão rapidamente." Desde então, eu não me sinto segura.
Ela registrou o caso na delegacia. O Ministério Público apresentou denúncia contra Pascal Trefani, que se tornou réu por ameaça. Raymond também acionou a justiça com uma queixa-crime contra Pascal, por calúnia e injúria. Ele começou a inventar uma história como se eu fosse um criminoso, como se eu tivesse roubado dinheiro. E chegou a dizer que eu era pedófilo, que eu fazia parte de uma rede de pedófilos internacional aqui. O Fantástico descobriu que o empresário é investigado em pelo menos 17 inquéritos. Além de estelionato, a Polícia Civil do Rio apura também se ele cometeu tráfico de drogas, crime ambiental, furto de energia elétrica, importunação sexual com colegas de um curso de teatro, perigo de contágio venéreo por ter transmitido o vírus do HIV, supostamente de propósito, a um ex-namorado, e injúria por preconceito, ao ter chamado de macaca uma ex-funcionária negra que cobrou os salários atrasados. A ficha criminal dele é muito extensa. Ele tem diversos delitos, diversas outras vítimas de outras naturezas. Então, isso nos faz entender que existe uma tendência criminosa nos seus comportamentos. Além das investigações da Polícia Civil, Pascal tem também um processo de extradição aberto pela Polícia Federal. Isso porque a autorização que ele tinha para morar no Brasil estava ligada ao seu casamento com um brasileiro. E os dois se separaram. Para a PF, o ex-marido de Pascal disse que o casamento acabou depois de inúmeras discussões, agressões verbais, abusos psicológicos e agressões físicas. Nós procuramos Pascal Trefani em vários endereços dele registrados na polícia. Primeiro, fomos a essa casa, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ninguém atendeu. Depois, estivemos no restaurante, que, segundo as vítimas, pertenceria ao francês. A placa de obras mostra o nome do proprietário, mas quem estava por ali disse que Pascal passou o ponto. Estivemos também num terceiro endereço, um condomínio de casas. Mais uma vez, ninguém atendeu. Tentamos ainda falar com o empresário em 5 números de telefone usados por ele para contatar os investidores franceses. Não foi possível completar a sua ligação. As vítimas também não sabem onde está Pascal Trefani. 2 anos depois do início do sonho, restaram prejuízo e a incerteza. Se Pascal for punido pelo que fez, eu vou ficar mais segura e posso pensar em continuar vivendo aqui. Mas se não houver condenação, se não for feita justiça, eu vou embora do Brasil. Je suis pas certaine que je resterai au Brésil. E hoje pela manhã, Pascal Trefani entrou em contato com o Fantástico. Ele não comentou as denúncias, disse que está escondido porque teria sofrido uma tentativa.